acho que interessa o Brasil num todo, né? O momento histórico que a gente tá vivendo. Depois aí de... Deixa eu fazer a conta aqui. 8 anos, o STF voltou a julgar a descriminalização do porte de drogas, né? Para uso próprio. Que é um imbróglio na sociedade, porque é isso, né? Você não sabe o que é traficante e o que é usuário, porque não existe uma quantidade ali na lei que determine isso. Então, como bem, eu vou trazer no finalzinho da notícia, o Moraes, ele fala que isso fica pro juiz, é pra polícia decidir, né? Então, se você é branco, você é usuário. Se você é negro, você é traficante. É assim que o Brasil enxerga. Aí, ó. E agora, né, começou lá em 2015, teve uma pausa, voltou agora. E, por enquanto, então, tá 4 votos a favor de discriminar. Por enquanto, ninguém tá contra, né? Espero que continue assim. Então, quem já votou? Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, o Edson Fachin e o Gilmar Mendes, que é o relator do processo. O Moraes, assim, ele deu o voto dele ontem. E que emocionante que foi aqueles 10 minutinhos dele proferindo esse voto. Porque... Nossa Senhora, é isso, né? Quando a gente pensa num sistema prisional, imensa maioria das pessoas que estão lá é por tráfico. E é um tráfico que você não sabe a quantidade que a pessoa tava, né? E ele trouxe muito isso, né? Então, pro Moraes, ele defendeu também nesse voto que o porte de maconha para uso pessoal deveria ter um limite de 60 gramas, né? E aí, então, quem for encontrado, né? Se a polícia parar, tiver com 60 gramas, não vai enquadrar no crime de tráfico. Então, o usuário pode ser de 0 a 60 gramas. E o Moraes, ele traz muito casos, né, de jovens negros que foram presos com 20 gramas, 35 gramas, 40 gramas. E aí, o jovem branco, normalmente, é acima de 60, né, que ele era preso. Então, não dá pra você dizer que não é uma questão de classe, de raça e de escolaridade também, né? Ele trouxe bastante isso. Então, e aí ele falou que na visão dele, né, não tem como, ele não usou a palavra racismo, mas ele usa que é um preconceito estrutural que faz a justiça acontecer dessa forma, porque é isso, né? O policial que vai definir na hora como ele vai abrir o BO, o juiz e o promotor vão enxergar dessa forma. Então, ele resumiu assim, né? O branco, para ser considerado traficante, precisa ter 80% a mais de drogas em relação ao preto e pardo. E acho que assim, é muito importante, porque isso já tá na nossa história, né? Um ministro do STF já reconheceu o quanto a questão das drogas é uma questão racial e de classe no Brasil. Então, torço, né, para que os outros ministros também entendam que a gente vai esvaziar o sistema prisional, a gente vai melhorar muito a sociedade no geral, mas... Por enquanto, eu tô orgulhoso desses 4 votos. Acho que foram momentos históricos. E pensar que são 11, né? E os 4 primeiros já foram a favor. É o tipo de mudança que a gente tem uma urgência, né, Dakota? De repente, fazer algo que é uma mudança na lei e que você já consegue tirar um dos problemas que a população preta e pobre sofre no nosso país, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente trazer esse viés, porque muitas vezes, ainda mais num ambiente um pouco mais classe média, o pessoal para qual as drogas já é legalizado, de certa forma, acaba ficando só tipo assim, legalizou, vou poder usar em público, uhul. Mas é muito importante falar sobre essa guerra às drogas, que é uma guerra contra a favela, uma guerra contra pessoas pretas, uma guerra contra pessoas pobres, e discutir isso, né? Porque... Né, e começar a expandir essa discussão para outros tipos de drogas também. E é muito importante, né, pra gente falar da informação, sobre como as pessoas podem evitar problemas utilizando as drogas, etc. Porque a droga não vai embora. Né? A gente proíbe, as pessoas usam só escondidas. É importante a gente legalizar para conseguir informar as pessoas e a gente poder saber a procedência da droga que a gente não, porque eu não uso, mas que vocês usam. E é muito bom a gente deixar claro, né, que a descriminalização, ela é o primeiro passo. Ela pode ser, não que ela seja, claro. mas ela pode ser um primeiro passo para uma futura legalização. Sim. Porque quando a gente fala de descriminalizar... É deixar de prender as pessoas por conta de um beck. Exato. Você não vai conseguir comprar porque a venda não foi legalizada. O comércio não é legalizado. Porém, você não vai conseguir comprar pelos meios legais, entendeu? Porém, você já evita que as pessoas sejam presas, e isso, para um sistema prisional como o nosso, entendeu? E principalmente quando a gente tem hoje, né, a lei como ela funciona, que você deixa na mão do policial, faz... Tá, então eu tô deixando, assim, o Estado deixa na mão do indivíduo para que aquele indivíduo use a sua própria moral para poder definir se você é um traficante ou se você é apenas um usuário e vai lá fazer aquela ficha de usuário e tal. Então eu acho que esse é um grande passo, até porque se a gente continuar essa discussão, se de repente a gente descriminaliza e depois da descriminalização a gente fala sobre a legalização, a gente tem exemplos pelo mundo inteiro
próximos aqui na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos também, assim, tem países que legalizaram e conseguiram, inclusive, melhorar a economia do próprio país. Sim. Então é um negócio que é muito interessante, assim, acho que a descriminalização, ela é algo que a gente tem a urgência, porque na verdade a gente tem outras urgências que precisam dessa também. Então eu acho que, né… Inclusive quando a gente pensa principalmente a maconha, né, ainda é muito difícil no Brasil você conseguir usar ela medicinalmente, porque ainda é crime. Então, eu lembro que lá pra 2017, 2018, eu fiz uma matéria de um casal que eles vendiam a maconha medicinal e foram presos por tráfico de drogas. Sim. Sabe, é uma coisa que tá salvando vidas. Então, quando a gente tira deixa de ser crime, vai facilitar muito. E a gente tem ainda uma discussão muito grande, né, com relação ao uso. Existe o uso adulto, existe o uso medicinal, existe o THC. Pensando só na maconha, né? Existe o THC, existe o CBD. Então, assim, o óleo, aí tem o remédio, que tem ali um comprimido que utiliza, aí você tem pais que precisam, porque a criança tem algum tipo de epilepsia e que ela precisa do óleo. E que isso… Então, eu acho que é uma discussão tão grande, mas essa falsa guerra contra as drogas que a gente vive, né? Que a gente sabe quem tá perdendo essa guerra aí é o Brasil. Mas quando a gente continua fomentando isso, como se isso fosse algo que tá funcionando, entendeu? Aí que é o problema. Quando a gente olha… Assim, quando alguém me fala, não, eu sou contra, eu falo, mas você acha que tá funcionando? Do jeito que foi levado até hoje. Não tô nem propondo uma coisa diferente. Tá funcionando? Mas assim, uma coisa também que eu acho muito pertinente de se pensar, que nem você falou, é o primeiro passo, né? Eu não sei se isso vai de fato se concretizar, porque foram 4 até agora. Eu sou um pouco meio descrente. Ele foi adiado de novo. Tô pessimista. Faltam 7 votar. Não, pois Para, é. Jô. Mas ok, vamos supor que aconteça. Eu acho que é legal também esse passo a passo, porque eu acho que muitas pessoas ainda têm uma visão muito estereotipada do que é a maconha. Né? Essa visão do maconheiro, essa associação com drogas extremamente pesadas. Então, eu acho que além dessa votação que tá tendo, essa conscientização para chegar nas pessoas, para as pessoas também começarem a refletir sobre isso. Né? Porque eu acho que muitas pessoas são contra sem nem entenderem o que tá em jogo. Né? Elas não sabem, mas é bom como assim, eu pelo menos, eu sou do interior de Minas, eu cresci ouvindo que maconha é algo horrível, que é droga que você não deveria usar porque isso vicia, faz mal pra todo mundo, não sei o quê. Então ainda existe muito essa cultura, essa visão negativa do que é a maconha em si. Existe até essa cultura de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, mas a porta de entrada é o álcool, e o álcool é legalizado. Então eu acho que a gente vive também uma sociedade… O álcool, é o cigarro. Você entende? Então, assim, a gente é muito hipócrita, a nossa sociedade é muito hipócrita, porque além do racismo, tem uma outra questão que é o conservadorismo, entendeu? Que a gente tem muito grande, onde não, porque a maconha e as drogas e tudo mais. E assim, se a gente sair da maconha e a gente pegar em outras drogas, a gente quase não discute sobre as pessoas adictas, a gente quase não discute a questão do crack no Brasil, a epidemia do crack, se a gente tem uma epidemia, se não tem, como ela deve ser tratada. O lance é que, quando a gente fala de substâncias químicas ou não, quando a gente fala sobre drogas, a gente tem sempre que discutir isso no âmbito da saúde. Então, quando a gente descriminaliza, a gente pode tirar da mão da polícia, porque não é um problema de segurança pública, é um problema de saúde. Então, quando a gente vai falar, ok, vou legalizar, não é nem descriminalizar. Vou legalizar quanto, como, onde. Quem tem que ver isso é a galera da saúde, que tem que chegar e falar como é o álcool. O álcool, apesar de ser legalizado, existe. Se você beber, não dirija, beba com moderação. Existe toda uma campanha pra falar, ó, você tem que ter 18 anos. Então, assim, não é que a bebida é legalizada no Brasil, mas quando você é menor de idade, você não consegue. Quer dizer, né? Teoricamente, você não consegue. Existe um monte de coisa. Não, se você tá grávida, você não é aconselhado você beber, é bom que você não beba. É isso. Então, outras drogas também vai ser a mesma história. Mas a gente ainda tem esse ranço, essa coisa bem conservadora, bem racista. A gente tem que lembrar que a proibição no Brasil, da maconha especificamente, ela é quase uma cópia do que teve nos Estados Unidos. E no caso dos Estados Unidos, eles proibiram porque era uma droga mexicana. No caso do Brasil, proibiram porque era uma droga africana. Então é um negócio que sempre tem esse pezinho racista, viés, né? esse viés racista. E se a gente não discutir isso, eu falo, pô, a gente vai ficar lançando um problema pra frente. E eu tenho a impressão de que essa vai ser uma das maiores quebras de paradigmas que a gente tem no Brasil, quando a gente começar de fato a discutir
Então, muito bom que a gente tá fazendo isso. Isso é muito legal que a gente esteja falando sobre isso aqui também, mas eu acho que pra gente sonhar que um dia vá ser legalizado, tem que haver uma campanha de conscientização e de educação sobre isso intensa, porque eu acho que vai levar anos para as pessoas basta desconstruírem que isso. as pessoas pensassem assim, um analgésico, né? O analgésico é um opioide. Um opioide é de uma plantinha chamada papoula, que é uma florzinha. Então, assim, muito tempo atrás, os opioides eram usados como drogas pesadas por todo tipo de classe, especialmente as classes elevadas. Quando alguém usava um opioide de uma classe mais baixa, a gente já sabe qual é o fim dessa pessoa, até porque a gente conhece os problemas, os flagelos que o crack traz para nossa sociedade, para o Brasil. Então, assim, se a gente pensar e falar assim, gente, hoje um analgésico é uma medicação, é uma coisa legal. Ontem, lá atrás, séculos, já foi uma droga como a maconha. A gente equipara isso, as pessoas... né? Tem aquela iluminação. Eu acho que falta isso em casa, falta isso na escola, né? Como pessoa que trabalhou na educação, eu vejo que falta isso na escola e falta isso em casa. Principalmente em casa. Né? Porque exatamente. A droga tá presente, né? Sim. A discussão é que não tá. A educação, né? Exato, a educação para dizer assim, a verdade é que a droga tá na posologia, né? O que vira droga é a posologia. Tanto que se você pegar uma medicação controlada, começar a usar demais, o que vai virar? O que você vai ser? Você vai ser um adicto também, né? Por isso que a farmácia chama drogaria. Gente, esse assunto é maravilhoso. Inclusive, coincidentemente, a gente começou meio 4h20, eu tô de verde. Mas é a coincidência. E a gente vai voltar a conversar sobre isso em outro programa. Porque foi adiado mais uma vez, né? Então, assim, teve o voto, parou um pouquinho. Então, assim, acho que vai demorar mais uns anos pra gente ter realmente Mas o a dia que votação rolar... finalizada. Eu vou acender um beck tão grande, mas a gente volta... nada, Não aprendi nada, a gente discutindo aqui, gente, desculpa, não posso nem me entregar. Mas, gente, então é isso, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no programa, vamos ter outras oportunidades para trazer também outros pontos de vista, outras questões que eu acho que é assim que a gente discute sobre droga, discutindo, trazendo luz e informações para esse tema e não fingindo que ele não existe e que tá tudo bem. Não, é só não usar. Exatamente.